o ônibus parou, entrou ali na terra e ele falou, Oscar, é que tinha duas pessoas conversando no meio ali, sobre o chão batido. Aquele é o Oscar. Aí chegou, Oscar, esse menino quer conversar com você, quer te conhecer. Na maior simplicidade, assim, eles não tratavam o Oscar Niemeyer de doutor, é Oscar. Oscar, eu sempre fui doutor, porque eu comecei, menino, né? Doutor Oscar, aí eu expliquei para ele, dei para ele, eu fiz aqui 2 desenhos e tal. Aí ele parou de conversar com a pessoa, olhou na maior atenção que ele poderia dar a uma pessoa. Olha, bonito seus desenhos, só que aqui é um desenho mais livre, mais acadêmico, o nosso desenho é técnico. Você quer aprender? Eu falei, quero. Aí ele falou, Elias, vai lá dentro com ele, fala com o Nauro, que é para dar uma prancheta para ele aprender. Eu fui, ele me deu uma prancheta. Eu fiquei lá mais 4 meses, 3, 4 meses, como aprendiz. Aí me contratou. Eu conversei com ele de novo, porque eu não teria condições de ficar em Brasília sem ter uma renda. E falei com ele, doutor Oscar, eu por mim ficaria aqui trabalhando com a equipe sem cobrar nada, pelo prazer de estar numa equipe de alto nível, de estar com o senhor aqui. Aí ele falou, tinha um arquiteto ao lado dele, chamado Sabino Barroso. O Sabino era que cuidava um pouco da parte administrativa. Falou, Sabino, faria o contrato do Gervásio. Isso foi em 10 de agosto de 1960. Aí eu passei a ser o arquiteto do DUA, Departamento de Urbanismo e Arquitetura da Nova Campos. Passaram a ter confiança em mim, naquele garoto que veio furar todo o esquema, né, já estruturado e organizado. Eles viram que, modéstia à parte, eu tinha o valor e que eles já poderiam acreditar em mim. Eu passei, então, a projetar que oficialmente não poderia, a pessoa tem que estar formada. Então, tem projeto meu de 65, 67, me formei em 67. E, na verdade, a sorte é que não passava pelo CREA, não tinha que aprovar o visto do Nauro. Aprovado é para estar aprovado e executar, sem nenhuma burocracia possível, né? E aí fiquei até os 67, e aí fiz um concurso interno, que na época podia, e passei para arquiteto. E fiquei no GDF aí até 1975. Nesse interim de 67 a 75, a equipe foi alterando com o problema político que houve. O Oscar Niemeyer voltou para o Rio de Janeiro, alguns dos arquitetos também retornaram, e foram inseridos novos arquitetos que chegaram depois de uma determinada etapa. E nesse meio tempo eu recebi um convite da universidade francesa, por eu ter participado da equipe, de fazer um estágio na França de novos arquitetos. Era um arquiteto que tinha vindo fazer um estágio na equipe nossa, chamava Jean-Louis Argot, não esqueço o nome dele até hoje. E depois eu recebi um convite de uma universidade de Marselha, o reitor me convidando, eu não sabia de nada, e ou ele se articulou, ou ele era membro de uma equipe de cooperação técnica, não sei, e o governo me liberou, o governador me liberou. Eu fiquei 1 ano na França. E depois que eu retornei, então eu fiquei 1 ano e meio. Aí o senador Petrônio Portela, ao governador, pediu a minha requisição.
Eu fiquei 1 ano e meio no Senado desenvolvendo todas as obras dos anexos. É o anexo A, que é aquele compridão depois que atravessa o túnel, onde estão os gabinetes dos senadores. Lá tem biblioteca, tem o arquivo, e o túnel continua e pega o bloco B, que é o auditório Petrônio Portela. Então eu criei uma equipe e procurei aquelas pessoas que já haviam trabalhado para ele. Calculista, a pessoa de acústica, a pessoa do ar-condicionado. Criei uma equipe e o Senado contratou essa equipe. E eu fiquei como coordenador geral dos projetos e obras até 1 ano e meio. Só dele ter concordado de eu desenvolver um projeto dele, aí já demonstra uma confiança total, porque eu teria toda a liberdade de desenvolver uma ideia primária dele. Então, para ele entregar, aí seria o maior presente, a maior prova de que ele confiava em mim. Tanto é que no final ele me deu esses desenhos aqui como, não sei como, ele me presenteou. Eu desenvolvi o projeto propriamente dito do túnel, com aquelas paredes que sobem para uma iluminação indireta. E ficou em dúvida, eu conversando com o senador Petrônio Portela, o presidente na época, porque a Câmara tinha ligação com os anexos com esteira rolante. Ele falou, aqui é meio perto, mas os senadores são mais velhos, e será que a gente bota esteira ou não? Aí, no final, ele falou, não, vamos fazer o seguinte, você deixa, não vamos botar, mas vamos deixar o espaço se quiserem. Então, eu projetei de jeito que ali embaixo daquele piso tem todo um vão que possa passar toda a engrenagem, né, para uma futura esteira rolante. Tanto do plenário do Senado, quanto para o bloco A, quanto do bloco A para o bloco B. Fiz a parte de arquitetura, fiz a arquitetura de interiores, que é a decoração, fiz paisagismo, e tive de fazer um trabalho completo. Mas eu acredito que no final ele tenha agradado e foi um trabalho a contento, que mostrou aí, talvez, o que eu aprendi com ele na final, né? Eu trabalhando sozinho, com uma equipe, mas a responsabilidade total minha, apesar das articulações que eu tive com ele, poucas relativamente, porque ele se autoexilou para a França. Então, mas acho que saiu uma coisa boa ainda, né? Então, é uma coisa que eu me orgulho de ter participado desse projeto especificamente. Além dos outros que eu participei naquela fase de desenhista durante 8 anos, ele me deu a responsabilidade total minha. E outro trabalho que eu tive assim também, participei mais diretamente, foi na conclusão do Palácio da Justiça, que ficou numa estrutura muito tempo parado ali. Então depois fomos eu e outro arquiteto da Nova Cap, terminamos a obra, onde a participação dele mais era a parte executiva de contratação e a minha de assessoramento nos detalhes, nos acabamentos e tal. E de 70 em diante criaram o governo do Distrito Federal, aí foi mudando, a gente sempre vinculado à Secretaria de Obras e tal. Então esse desenho, numa dessas mudanças, o pessoal jogando fora um punhado de coisa para mudar, eu vi aquilo ali, falei, o que é isso aí, né? Não, eu fui ver, todo meio amassado, esses desenhos aqui. Aí eu falei, olha, era a Diva, não era mais o Elias, era a Diva que cuidava Diva, deixa esse desenho comigo aqui. Falei com o outro coordenador, eu vou guardar esse desenho e entregar para o Dr. Oscar Niemeyer, que eu acho que é importante demais. Fica aqui, ó, já estava ali quase no lixo, eu vou guardar. Aí esperei uma vinda dele, ele ia sempre, depois disso, na parte de arquitetura da Câmara. Ele tinha muita vinculação com o Dr. Luciano, que era o diretor-geral da Câmara. E por causa dos anexos, as obras dos anexos e tal, então procurei lá um dia, falei, doutor Oscar e tal, cheguei, estou com os desenhos aqui, que eu já guardo há muito tempo, querendo entregar ao senhor e tal.
Aí ele, o que é? Abriu e falou, não, isso aí não tem, você vê a simplicidade, isso aí não tem importância, não tem aquela simplicidade dele. Não, isso aí não tem importância nenhuma. Fica com esse desenho, fez aquela dedicatória em 77. É uma das últimas vezes que eu o vi. É inestimável, né? Por isso eu guardei com todo carinho e entreguei a ele, quando ele me presenteou com ele. E ele achava, não, isso não tem muita importância. Você vê o desprendimento, né, a simplicidade dele. E por ele ter, talvez o rapaz aqui guardou isso com tanto carinho. Acho que ele merece ficar com isso, né? Não comentou nada, mas apenas, não, você fica com os desenhos aí. Eu fui criado de 0 a 9 anos numa fazenda completamente isolado. Mudei para Patos com 9 anos e ainda uma educação ainda muito rural, cidade pequena, ainda contato com a fazenda e tal. Então aquilo bateu, não tenho muita explicação. Como é que Oscar Niemeyer planejando a cidade, eu vou participar disso aí, eu vou lá. E meus pais preocupados, não, é para Belo Horizonte, estão lá seus irmãos e tal. Eu falei, não, eu quero ir para Brasília. Então mudei o meu destino aí em função de uma notícia que bate na minha cabeça assim, me transforma, né? Eu vou para lá e chego para falar com uma pessoa da importância do Oscar Niemeyer. Até eu mesmo me desconheci, né? Na época, um menino tímido, chegar e falar com o Oscar Niemeyer, pedir um emprego para ele. Era todo um projeto novo, né? Uma ideia nova em termos de cidade, de planejamento. A própria Universidade de Brasília, qual eu participei, também dentro de novos conceitos de arquitetura. A ideia era, eles procuraram as pessoas que no Brasil pudesse contribuir, que estivesse à frente, né? Como, por exemplo, um Darcy Ribeiro, Salmeron, que era o cara mais importante da física para criar o Instituto, Oscar Niemeyer, arquitetura, trouxeram aqueles principais expoentes, né? de onde eles estivessem para compor tocar para frente esse projeto, né? Que pareceu maluco. A ideia faz todo sentido, né? A criação de Brasília. E hoje você vê o resultado, estradas para todo lado, cidades. Hoje Brasília, aqui o Centro-Oeste, um dos maiores produtores de grão do país. Então, realmente, teve o resultado, não só a cidade em si, mas todo o meio, tudo que né, o entorno, né, agora, com a vinda de pessoas, também traz problemas, né, demanda de serviços públicos, educação, saúde, como o entorno aqui. Então, quer dizer, tem que ter um trabalho mais integrado do governo do Distrito Federal com Goiás, pela influência do entorno, que utiliza todos os serviços de Brasília. O meu barbeiro é lá da cidade ocidental, a outra é do Jardim Ingá, que estão vindo. Aqui os hospitais, Goiás, praticamente o entorno não tem serviço, usa pressão. Então, está necessitando de um planejamento mais global sobre essa questão da influência de Brasília nesse quadrilátero, né, e no entorno. Nos parece muito importante, inclusive, fazer uma justiça àqueles que contribuíram e que talvez não tiveram um espaço midiático que as grandes figuras que nós conhecemos, que participaram da construção de Brasília, tiveram. Então, uma pessoa como o senhor Gervásio merece
e deve ser imortalizado o seu trabalho, a sua contribuição, deve ser imortalizado aqui no nosso arquivo e de outras pessoas também que fizeram parte ou que estiveram à margem da história, mas que são muito importantes para a construção e para o desenvolvimento da nossa capital.